Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Física Resolve, aquele espaço acolhedor em que vocês têm oportunidade de receber mais conhecimento a respeito de saúde, de como engrandecer a vida de vocês, de como nutrir a vida de vocês de uma forma mais saudável. Lembrando que aqui pra gente, ter saúde é muito mais do que a ausência de dor, e o nosso objetivo é estar traçando com vocês um novo caminho para que vocês possam descobrir todas as propriedades, todos os recursos que podem ser utilizados nesse trajeto de um mundo interno e de uma vida muito mais saudável. Eu sou Yasmin Alexandre, fisioterapeuta integrativa, atuo aqui na cidade de Nova Friburgo há mais de 9 anos, tanto com reabilitação musculoesquelética, orientação em dor, hidroterapia, e estou sempre aqui à disposição de vocês para estar auxiliando vocês nesse percurso de uma vida, né, sem dor. Então, se vocês precisarem de orientação, estou sempre à disposição aqui. Tem meu contato, Instagram, que vocês podem estar realizando, né, o contato comigo, para que eu também possa estar explicando melhor como que é feito o direcionamento desse trabalho. Hoje, aqui nesse episódio, eu tenho o Maurício Chalub, um naturólogo que atende aqui também na cidade de Nova Friburgo. Na minha vida profissional, principalmente hoje em dia, eu tenho recebido muitas pessoas tendo uma opção diferenciada de optar por tratamentos orientais, tratamentos mais naturais, que muitas vezes normalmente são menos agressivos ao nosso corpo e podem também funcionar muito bem. Então eu resolvi trazer o Maurício aqui hoje para a gente estar desmembrando, para eu conhecer melhor também, e vocês também conhecerem melhor como, né, que todo esse campo dos tratamentos, das terapias orientais, dos tratamentos orientais mais naturais podem estar engrandecendo também a nossa vida e ajudando a gente nos processos de cura. Maurício, seja muito bem-vindo a esse espaço. Muito obrigado pelo convite, uma alegria. Que bom ter você aqui. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, um pouco da sua trajetória, o que te fez chegar dentro dessa área também. Primeiro que eu sou daqui de Friburgo, saí daqui com 17 anos, fui fazer engenharia no Rio. Nossa, tudo a ver. Exato. E aí fiquei 5 anos aí no final da faculdade, não estava mais me identificando no final. Né? E aí eu falei, gente, não quero pro resto da minha vida passar fazendo isso não. E eu não sabia muito bem o que fazer. E aí um dia com um casal de amigos, eles estavam olhando exatamente o currículo de naturologia, e aí tinha 2 opções, Florianópolis ou São Paulo. E eu falei, bom, cara, que sai de uma faculdade, tu vai estudar esse monte de coisa legal, assim, você vai estudar isso, tipo assim, é o que se estuda. Falei, vou para lá. E aí me mudei para Florianópolis, isso aí foi em 2012, e aí, né, fiquei todos esses anos lá, né, 12 anos, me formei em naturologia lá, e não pensava muito, assim, eu fui fazendo porque era uma coisa muito para mim, né, assim, porque se eu começo a estudar saúde, se eu começo a ter uma visão de cuidado em cima de saúde, de autocuidado, e eu falei, bom, vai ser uma coisa que eu vou usar para mim. Não pensava em seguir carreira com isso, trabalho com isso, e no meio do caminho, eu sou astrólogo também, então eu trabalho muito mais com astrologia e com essa visão integrada com saúde, e aí fui seguindo uma linha de astrologia que é muito voltado para isso. E aí comecei a ver possibilidades de trazer para Friburgo. Eu falei, bom, isso aí foi pós-pandemia de 2023. Foi em 2023 comecei a pensar nessa possibilidade. Falei, cara, nossa, Friburgo não tem isso, né? Tem as possibilidades dentro, né, do GS, dentro do São Lucas. Falei, vamos ver como é que isso vai funcionar. E voltei para cá. Salto de fé, com a cara e com a coragem. Exatamente. Para começar a implementar, né, esse processo essa nova visão, na verdade, né, de trazer uma visão de saúde, né, principalmente de educação e saúde, né, e educar as pessoas sobre a naturologia, que isso existe a possibilidade. Até no dia 15, agora, eu fui convidado como palestrante para participar do 3º Congresso Mundial de Saúde Integrativa, que vai acontecer no Rio. Nossa, que lindo. Para falar exatamente sobre, né, essa ideia de responsabilidade social, empreendedorismo, inovação em saúde integrativa. Então vai ser
bem legal, assim, de poder falar sobre isso que vem sendo feito. Disseminar esse conhecimento, né? Exato. Essa possibilidade, porque o que a gente faz, né, dentro do GES é uma coisa completamente inovadora, porque não tem ainda nas operadoras, né, de assistência à saúde esse tipo de prática disponível, esse tipo de profissional, né, não prática, mas o profissional disponível, sem ser por indicação médica. A pessoa simplesmente ela pode buscar, ela não precisa ser indicada. O médico não precisa encaminhar essa pessoa para um naturólogo, ela simplesmente pode buscar na listinha e agendar a consulta. Gente, olha quanta oportunidade interessante a gente tem, muitas das vezes a gente desconhece, né? Me explica um pouquinho o que é a naturologia. A naturologia é uma racionalidade médica, é uma forma de pensar a saúde de uma forma integral em que ela é baseada na relação de interagência. O que seria isso? A gente não tem uma visão, né, de naturólogo-paciente. A gente tem uma visão de interagente, uma pessoa que vai interagir com o processo de saúde dela. E uma das grandes ideias, né, é você trazer, promover, tanto resgatar, restaurar, promover, né, recuperar, manter a saúde, através de diversas práticas, né, integrativas complementares. Então, ali a gente tem a formação em medicina chinesa, medicina ayurvédica, e vão ter diversas, né, linhas de massoterapia, Tuiná, no caso é a chinesa, a Abhyanga, que é a ayurvédica, a fitoterapia, floralterapia, aromaterapia, hidroterapia, geoterapia, e várias formas de diagnóstico, sempre, né, de forma natural. Né? Então, a gente utiliza muitos sentidos para isso, visão, tato, audição, paladar, toda a anamnese. Né? Eu acabo seguindo uma linha mais da medicina chinesa, que eu tenho mais afinidade. Então, tanto o diagnóstico quanto o tratamento. E aí envolve acupuntura, auriculoterapia, reflexologia, até mesmo a dietoterapia chinesa, fitoterapia chinesa. Então, você tem toda essa base para olhar para a saúde de uma forma integral. Né? E, claro que todo profissional sempre vai ter sua própria limitação. Então, mas a gente busca essa integralidade do sujeito, esse resgate da autonomia, resgate da autorresponsabilidade em cima da saúde, porque vai ter, sei lá, 99% da vida não vai depender da gente. Alguém, sei lá, te fechar no trânsito, né? Mas tem aquela partezinha da vida que só depende da gente, que se a gente não cuidar, não vai ter quem cuide. Então, a ideia é trazer essa relação do adoecimento. Não veio de paraquedas, né? A coisa se desenvolveu, né? Eu vejo como se a gente tivesse aquele conjunto de predisposições, a gente acaba tornando, às vezes, um solo fértil para que aquela doença se desenvolva, apareça, né? E aí, como que isso se deu, né? Então, a gente vai tentando entender, conversar, conhecer a história dessa pessoa, as relações sociais. Como que a vida dela levou ela até aquele ponto, né? Exato. Isso desde uma pessoa mais jovem até uma pessoa mais idosa, sem restrições de idade, na verdade. Sem restrição. Ali eu acabo, né, chegando bastante gente para mim. Eu até fiz uma pesquisa recente, né, e analisando a média, assim, da faixa etária, uma média de 65, 86% são mulheres com questões crônicas e mais idosas. Perfeito. E normalmente essas pessoas já vêm com um diagnóstico pré-definido? Vem, um monte. Me trazem assim, um bloco de... Chega uma pasta de exames. Eu falo assim, gente, não sei nem ler isso. E apesar do diagnóstico clínico já definido, você faz toda a sua avaliação e muitas vezes coincide. Coincide bastante, assim, no geral. Porque a gente, dentro da natologia, a gente não estuda patologia, a gente não vê como doença. Né? Então, a pessoa chega e fala que está com fibromialgia. Né? Embora conheça, né? Porque estude também essas outras linhas, mas eu vou analisar o que ela sente. Né? Como que é essa dor? O médico me falou que é assim. Não. Quero saber como é que você sente. Não, ela queima aqui na bunda. E aí, você, né? Como que sente isso? Como é que você lida com isso? Sim. Então, a gente vai tendo essa... eu não sigo o diagnóstico prévio, né? Respeito, né? Mas isso vai ser tratado pelo médico, não por mim. Né? Então, eu vou tratar aquela doença. Né? Eu vou tratar todas as harmonias que eu enxergo, através, né, principalmente da medicina chinesa.
por exemplo, você falou da questão da fibromialgia, mas como que é a dor? Uma dor em queimação, né? Às vezes a pessoa pode chegar com 2 pessoas com o mesmo diagnóstico, fibromialgia, mas uma tem uma dor em queimação, a outra tem a dor, sei lá, em choque. E de repente a sua dinâmica ali vai ter que ser completamente diferente, embora a patologia seja a mesma, a apresentação clínica no corpo é outra, né? Exato. E como que ela se sente diante daquela dor? Se ela fica irritada, se ela fica desanimada, triste, frustrada, como que né, os sentimentos que acompanham, os pensamentos que se acompanham, como é que você se sente? Me sinto, né, essa restrição, né, fico super, né, frustrada, porque eu fico mais restrita, sempre fui uma pessoa ativa. Então, você vai trabalhando em conjunto com esses aspectos também mentais, emocionais, não só sanar, reduzir a dor, mas também o que acompanha essa dor, né, o que ela traz para essa pessoa, além da dor. Eu no meu campo de dor crônica, quando eu estou atendendo um paciente, eu sempre peço para ele tentar fazer a interligação de como ele se sentiu com o quadro, porque durante o tratamento a gente tem percursos de altos e baixos, né? E o que aconteceu antes? Eu sempre peço para ele tentar reparar o que aconteceu antes da dor. Que muitas das vezes teve algum fator externo gerador, né? Daquele gatilho para o sintoma. Eu acredito que é a mesma coisa. Para a pessoa começar a perceber que o redor dela também vai influenciar no quadro. Exato, exatamente, que é buscar essa integralidade, né, assim, dessa relação toda. Então, eu estou bem impressionado, assim, com os resultados que tenho tido aqui, porque a aceitação das pessoas, a receptividade em relação ao tratamento, assim, a abertura que as pessoas estão para esse tratamento aqui em Friburgo, assim, porque lá em Florianópolis é uma coisa muito comum. Né, as pessoas, né, tem no SUS, por exemplo, naturólogo lá. Então as pessoas já conhecem, sabem como é que funciona. Então tem essa busca muito grande. Aqui eu não estava esperando isso. Né, não estava esperando assim, essa aceitação do tratamento e a melhora. É maravilhoso. A gente estava até falando com você antes da gente começar. E às vezes eu pego paciente com dor crônica, distúrbio de sono. E aí eu falo, a gente vai precisar fazer um ajuste do seu sono, porque você precisa ter uma qualidade de descanso para o seu corpo poder se regenerar e voltar para o funcionamento normal, né? E a primeira coisa que eles falam eu não quero voltar a tomar remédio. Tô tentando um chazinho, tô tentando algo diferente. Aí eu já logo busco. Não necessariamente o chá não é ruim, na minha visão, eu gosto também, eu faço uso na minha vida. Mas às vezes você precisa de um outro direcionamento. Claro. E tem uma linha toda natural que você pode fazer uso, né? Pode. Aí eu já começo a direcionar. Exato, assim, embora eu vou trabalhar sempre com elementos naturais, com medicamentos fitoterápicos e óleos essenciais, zero contra a medicação, sou contra a medicalização de tudo. Porque tem hora que vai precisar do medicamento e não tem menor problema em relação a isso. A grande questão é quando, né, para qualquer coisa, vai com uma medicação alopática. Então, esse processo de medicalização que me pega assim, um pouquinho. E também o uso assim, meio simplista, às vezes, né, do chazinho, né, assim, vai ter uma quantidade exata do chá, do princípio ativo para poder fazer efeito, né, e vai ser diferente para cada pessoa. Sim. Então e não é porque é natural que não faz mal. Exato. Exatamente. A diferença entre o antídoto e o veneno é justamente a dose que a gente aplica, né? E lembrando que, assim, até as alopatias, a origem delas foram nas plantas. Então, se a gente, dependendo da dose, a gente causa uma intoxicação realmente. Toda planta ela vai ter uma quantidade, né, de toxicidade, tem um grau de toxicidade. Então, tem que saber, não é só porque é natural que não. Sim. Né, tem realmente ter essa responsabilidade. Com certeza, muito bom. Pessoal, então hoje estamos aqui no Estúdio Realize. O Estúdio Realize fica aqui no Cadima Shopping, sala 512. É um espaço totalmente preparado para você que tem a intenção, por exemplo, de montar um curso, fazer um podcast. Então, o estúdio está totalmente preparado e disponível para vocês. É uma janela de oportunidade incrível, no qual a gente não precisa estar guardando conhecimento. A gente pode passar sempre esse conhecimento para frente. Então, se você tem essa intenção, tem esse projeto guardado aí na gaveta, vocês podem estar procurando o Estúdio Realize, que eles dão toda a orientação de como vocês podem estar fazendo esse trajeto de tirar o seu projeto do bolso, realizá-lo e até mesmo te ensinando a monetizar. Quem sabe aí é uma renda extra,
né, que pode surgir, ou talvez uma renda principal. Semana passada eu estava entrevistando o Hugo Dutra, consultor financeiro, ele falou para mim, hoje meu podcast é a minha renda principal, não é a consultoria. Então, assim, às vezes a gente acha que vai ser só um hobby e a situação cria um panorama de vida, até mesmo financeiro, completamente diferente. Então, deixo aqui para vocês os dados do Estúdio Realize, caso vocês tenham a intenção, tenham a vontade, tá, de estar passando conhecimento para o mundo, o espaço está aqui disponível para vocês. Falando dele também, Hugo Dutra, consultoria financeira. Eu costumo falar que a gente deveria ter de base a educação financeira, né? Sim. É algo muito necessário e saúde financeira mexe com todas as nossas estruturas. Não tem como a gente ficar de pé com os boletos batendo na porta e a gente não sabendo o que fazer. O boleto adoece, né? Adoece. E adoece a mente, adoece o corpo. O Hugo tem excelentes oportunidades de mentoria, tanto individuais quanto em grupo, para você que quer saber se relacionar melhor com o seu dinheiro, quer saber como investir, como ter uma renda extra. Podem procurar o Hugo, tem Instagram, tem telefone, tem o site dele. É um profissional extremamente competente que me auxilia também e que pode estar auxiliando vocês nessa trajetória com a vida financeira para vocês terem mais saúde nessa área da vida. Certíssimo, Maurício. Voltando aqui pra gente, dentro de todas as técnicas, né, que a naturopatia te trouxe, existe, assim, um combo hoje que você utilize com mais frequência, que você vê que, na maioria das vezes, se encaixa dentro do grande perfil dos pacientes e que, assim, tem maior aceitabilidade deles também? Assim, vou dizer por mim, por exemplo, eu trabalho com dry needling. Que é o agulhamento a seco, para a gente estar liberando aqueles pontos de tensão da fibra muscular. Mas se o paciente fala para mim, não gosto de agulha, é uma técnica que eu nunca vou fazer com ele. Porque ele vai ficar mais tenso do que, né, permitir que o tratamento faça efeito. O que você percebe no seu dia a dia, na sua dinâmica profissional, que normalmente... Eu trabalho bastante com acupuntura ali, e aí são meus cursos principais de acupuntura, aromaterapia, trabalho bastante com massoterapia, e florais também. A acupuntura, a maioria das pessoas tem uma aceitação super boa, assim, mas... Mais conhecido também, né? Tem algumas pessoas que têm medo também pra caramba, assim, só que eu, como sempre fui cagão pra caramba, né, na faculdade, cara, chegaram com uma agulha gigante, assim, eu falei, isso não vai bater em mim de jeito nenhum, não vai. E aí eu descobri que tinha uma agulha fininha, pequenininha, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. A de rosto, então, é desse tamanho, hein? Gente, se essa eu aplico em mim, fiquem tranquilos, assim, porque se eu que sou cagão consigo fazer, e as pessoas depois que fazem, a primeira vez, falam, gente, não dói nada. Eu falei, não dói. É assim, tipo, a intenção é não doer, né? Você tem uma picadinha, uma região ou outra, assim, acaba sendo um pouco mais desconfortável, mãos, né, pés, regiões são um pouco mais desconfortáveis ali. Mas, assim, as pessoas não tendo super aceitação, eles adoram. Depois a gente não dói. Né? Até fala, quando bota as sementinhas de mostarda na aurícula, dói mais do que a agulha. A pessoa fala, gente, eu não sabia que isso... É verdade. Dormir depois, não dá pra usar aquele lado pra dormir. Eu de noite, assim, às vezes meu dedo tá quente, falo assim, já até sei quem é que tá me xingando. Tem algum paciente que vai estar com a orelha doendo, que tá me xingando essa hora. Engraçado, eu sou o contrário que você. Nos meus cursos, nesse de dry needling, então, eu gosto de ser a cobaia de todo mundo. Eu gosto de saber no meu corpo o que eu vou oferecer pro meu paciente. Então, eu já sou ali, no meu curso de dry needling, farei meu corpo inteirinho. Hoje eu consigo também, com essa agulha. Tem as agulhas grandonas, assim, que são para região de glúteo. De glúteo, não exato, tem como. Né? Ou uma camada de posa muito grande, né? Tem que usar grandona, não adianta, assim. Mas não dói, não. Eu sei. Eu aqui tentando convencer o convidado. Aplico em mim, assim, mais, né? Mais pequenininha. Engraçado, eu não trabalho com... Muita gente pergunta, né, por causa do uso das agulhas, que são as mesmas. Eu não trabalho com a acupuntura. É uma técnica completamente diferente. Não tem o olhar da medicina oriental chinesa, né, dos meridianos energéticos, nada disso. Mas quando eu tô com enxaqueca, que eu pego os pontos de face,
Gente, 10, 15 minutos a dor vai embora. Às vezes um remédio leva 1, 2 horas para fazer efeito. Que bênção. Cólica, dor de cabeça, assim, você consegue ter efeitos, tipo assim, de coisa de 30 segundos já começa a reduzir. Assim, às vezes até um pico de hipertensão também, você vai lá, ceda pontos de fogo ali e você vê que vai baixando, assim, dá 5 minutos. Neutraliza, vai né? neutralizando, assim. E eu, embora, né, existem muitos protocolos, eu não uso protocolo específico, tô com dor de cabeça, uso aqui. Não, entender sempre a pessoa ali, vou ajustar, entender a constituição dela, para tratar a partir da constituição. Totalmente individualizado o processo, Totalmente. né? Totalmente, sim. O prontuário ali é totalmente individualizado, vou alterando, vou ajustando ao longo das semanas, para que, né, eu falo que é um ajuste grosso, assim, vamos fazer um ajuste mais grosso, depois a gente vai fazer ajustes mais fininhos ali, para ir regulando as particularidades dessa pessoa. Perfeito. Né? É sempre individual, sempre. Normalmente é um tratamento, não é isso? Normalmente tem uma durabilidade específica, ou isso também é individual, vai variar de um paciente para o outro, vai variar da resposta do paciente, como que funciona? Isso vai variar. A maioria dos estudos, eles sempre, né, acabam apresentando 10 sessões. Mas isso vai depender muito de cada interagente ali. Tem pessoas, por exemplo, que 4 semanas já estão... Cessou todos os sintomas ali, a gente conseguiu todos os objetivos. A gente vai precisar de 16... que são, como são muitas camadas ou múltiplos sistemas, eles estão, né, mais fragilizados, a gente leva um pouco mais de tempo, né, porque você vai ajustando ali, especialmente nesse meu formato de trabalho, eu faço em 9 semanas. Uma primeira consulta para uma anamnese, uma conversa inicial, traço todos os objetivos, né, faço um diagnóstico, objetivos e 8 semanas de tratamento. Perfeito. O que eu faço na média. Manutenção depois, como uma forma preventiva, para que isso não retorne, né? É muito fácil a gente voltar para o padrão. Exato. E 9 semanas é muito pouco, vamos dizer assim, para ajustar o hábito de forma definitiva, né? Exato. Né? O que eu falo assim, o que conseguir reconhecer ao longo dessas 8 semanas, legal, tem coisa que não vai conseguir alterar. Tá tudo bem. Mas depois finaliza, a pessoa vai fazendo todos os ajustes e vai realmente se sentindo mais autônoma, né? Tendo um poder sobre a própria vida e a saúde, se responsabilizando sobre a própria saúde. E normalmente elas voltam depois de 4 meses. Infelizmente, assim, a agenda acaba ficando muito cheia, assim, completo surpreso. Hoje, fico orgulhoso, são 4 páginas de lista de espera, cara. Assim, tipo, olha só. É impressionante. Isso, e aí eu tenho que dar um rodízio, assim, tem gente que eu deveria atender continuamente. Sim, mas não dá. Não consigo. Então, tem que liberar um espaço na agenda para poder atender outras pessoas, recuperar a saúde dessas pessoas, dar mais um tempo para elas ali. E depois, né, traz de volta quem precisa de manutenção. Então, a gente vai fazendo esse grande rodízio. Né? As pessoas entendem hoje, assim. Inclusive, uma grande dica para as pessoas que gostam da área de saúde, estão indecisas e sem saber, né, para onde vai. É um campo de trabalho maravilhoso, com uma abertura gigante aqui na cidade, pelo que você está me trazendo, né? Sim. E que pouquíssimos profissionais atuando. Acho que como naturólogo mesmo, que só eu. Tem essas práticas, né, mais separadas, né? Um trabalha com fitoterapia, o outro vai trabalhar com outra coisa, né, com as terapias integrativas, mas com esse conjunto né, no mesmo profissional, acho que é só eu aqui em Friburgo. Talvez tenha algum naturopata, mas que eu não conheço. Eu conheço pessoas, assim, técnicas, né, menos conhecidas, então acredito que a pessoa não trabalha somente com isso. Irisólogo, por exemplo. Iridólogo. Iridólogo. Então, conheço então provavelmente ele deve ter bebido dessa água aí parecida com a sua. A gente até estuda iridologia, que é nas formas de diagnóstico, assim, é impressionante. Tem que ter uma câmera, né? Sabe, um pouquinho, ela tem uma luzinha muito específica, né? E tira foto da íris, assim, que era incrível, assim. É um estudo muito fino, assim, muito fino. Conheço uma pessoa que atende e no Campo do Coelho também, bem distante. Nem sei se ele tem muitos anos também que eu soube disso, não sei se ele ainda está lá. Mas, e aí só pessoas assim, específicas, que trabalham massoterapeuta, homeopatia, né? Floralterapia. É isso. Vamos só falando de saúde.
a gente também não tem como deixar de falar de atividade física, né? E aqui eu tenho 2 parceiros com propostas parecidas, mas completamente diferentes. Conexão Academia Clínica, que é uma academia terapêutica. Então, quem busca, por exemplo, um atendimento totalmente familiar e integrativo, a Conexão tem um grupo, uma equipe bem legal, que aí vai trabalhar com musculação. Muita gente, olha, passa ali e acha que é só uma academia de musculação, né? Mas tem a musculação, tem pilates, tem fisioterapia, tem yoga, meditação, tem alguns perfis de luta. E aquele espaço que você realmente entra e se sente em família. Você vê que as pessoas que transitam ali, que são clientes, já são clientes há muitos anos, todo mundo se conhece, faz amizade, faz aniversário do mês, caminhada junto. Que já vou lá direto. É isso. E aí a gente, muitas das vezes, tem tanta resistência em fazer uma atividade física, e eu acho que isso é um estímulo. Para a gente conseguir, né, a gente ser acolhido. Eu acho que o acolhimento falta muito, principalmente nesse ambiente de exercício, falta demais hoje em dia. Então, para vocês que estão precisando sair da zona de conforto, investir na saúde, seja no âmbito tanto da educação física quanto da fisioterapia, a Conexão Academia Clínica está de portas abertas para recebê-los, com todo o acolhimento familiar que eles têm, né, para estar oferecendo a vocês. Parecido, mas bastante diferente. Move Academia Personal Trainer. Reconheço que muitas pessoas com dor têm medo de fazer exercício, né? E se sentem vulneráveis, às vezes, no ambiente de academia aberta, por melhor monitorado que seja. Então, a Move, ela traz um trabalho um pouco diferenciado, que é um trabalho realmente de personal trainer, só que trabalhando o personal para 4 alunos. Então, ele tem condição de dar atenção, de monitorar todo mundo, fazendo um treino específico para a necessidade de cada aluno. Então, você não vai ter aquela ficha, né, que normalmente a gente tem na academia, que a gente vai seguir aquele plano durante 1 ou 2 meses. Cada dia que você chega ali na Move, o professor vai estar montando um treino diferente para você não enjoar e ter estímulos diferentes todos os dias. E você vai estar recebendo a orientação e a atenção que muitas das vezes você acha que é necessário pelo seu quadro de dor, pelo seu estilo de vida, pelo motivo que for. Então, assim, a Move Academia Personal Training também é uma excelente indicação para vocês. Também é um lugar extremamente acolhedor, que a gente cria grandes vínculos de amizade. A Move fica na rua Monte Líbano, número 38, loja D, bem central. E aqui a gente está com muitas opções para que vocês não tenham mais desculpa de sair da zona de conforto, de sair do sedentarismo e estar buscando um novo espaço na vida de vocês, um espaço com mais saúde, um espaço com mais autonomia. Tá certo, pessoal? Voltando aqui para o nosso bate-papo. Você comentou comigo no início, Maurício, que o percentual de mulheres é muito maior do que dos homens. A que você consegue atrelar isso? Existe realmente vários estudos que dizem que, por exemplo, a mulher ela tem um potencial de dor crônica muito maior do que o homem. Mas você acha que se atrela a esse fator realmente a procura feminina ser maior? Eu não consegui ainda parar para analisar esse meu público aqui em Friburgo, entender as razões de ser a maioria mulheres. Assim, hoje, 86% que eu atendo são de mulheres, mais de 60 anos, e com questões crônicas, de N tipos, assim, mas a maioria com questões de dores crônicas. E aí tem reumatismo, artrite, artrose, fibromialgia, muita gente. Isso fiquei assim, bem impressionado, né, no sentido, né, mas o porquê disso, não sei, talvez uma questão assim porque existe um uso popular, né, das avós, né, tem essa questão, né, de ter o uso dos chás, das coisas, assim, das plantas, né? Então vai tendo essa familiaridade ou essa não sei, acho que essa ancestralidade ali, acho que acaba vindo, né, mais próxima disso do que os homens de forma geral. Mas não sei se tem essa relação direta da maior probabilidade de acontecer com mulheres do que com homens. Não sei se realmente é somente isso ou se realmente tem esses outros fatores dessa abertura maior feminina.
Eu realmente vejo um pouco disso que você está falando. Até abertura para o novo, porque é um novo para a mulher que não é um novo tão desconhecido, né? Exato. Da mesma forma que vamos dizer assim, as nossas avós viam as mães, né, fazendo chás e tratando muito com ervas lá na infância delas. Eu, por exemplo, quando eu paro para conversar com a minha avó de 90 anos, que eu tento contradizer qualquer fala médica, não pode, o médico é uma autoridade. É até ambígua a situação, né? Mas ter esse olhar lá da infância, eu acho que isso contribui bastante, né? Eu sempre lembro da minha avó com umas garrafadas dela para um monte de coisa, sabe? Serve para tudo, né? Tudo, assim. Cara, e pelo menos para as dores, aquilo era uma coisa milagrosa, cara. As garrafadas cheias de erva, álcool, não sei o que lá, né? Eu senti aquele cheiro fortíssimo, né? Que abria aquela garrafa, aquele cheiro, tomava conta, assim. E acho que é isso, porque existe esse uso popular, né? E aí depois vira um mercado. Sim. Né? Esse conhecimento popular, né? Você, né, vai para academia, né? Dá uma forma maior e depois vira um produto. Né? Mas acho que tem essa relação gostosa ali da ancestralidade, né? Batendo na porta. E você sente que o seu público é um público que, por exemplo, te dar um exemplo meu. Muitas das vezes eu recebo paciente com dor crônica e eu preciso direcionar para um atendimento multidisciplinar. Então, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um nutricionista me auxiliando no processo. E muitas das vezes eu sinto resistência desses pacientes. Super. Literalmente, eu vejo eles olhando na minha cara e falando mentalmente, mas eu estou procurando fisioterapia. Eu quero só o seu atendimento, você não precisa falar do restante, né? Quero negligenciar essa parte. O seu público, você sente que segue essa linha de resistência ou já são pessoas mais abertas? Inicialmente tem uma resistência. Eles querem um profissional que resolva tudo. Né? E aí, ao longo, né, a pessoa vai percebendo que quem tem coração vai precisar de um cardiologista, quem tem boca vai precisar de dentista, quem se alimenta vai precisar de um nutricionista. Quem tem corpo, movimento, vai precisar de um educador físico, vai precisar de um fisioterapeuta. E quem sente, pensa, precisa de psicólogo. Sabe, assim, não é uma escolha assim. Não, tem que cuidar dessa parte, né? Você não pode ficar negligenciando, mas né, as pessoas entram, porque como a maioria das pessoas são mais velhas e não vem com essa educação, né, uma geração que não foi educada a isso, da importância da nutrição, né, da importância da psicologia, da saúde mental. Então, eu acabo negligenciando muito essa parte, porque realmente é questão de educação em saúde, em cima disso. Então, vem com uma certa resistência, porque não teve essa educação. Mas você vai ali com jeitinho, fazendo a pessoa entender da importância, porque a saúde tem que ser trabalhada por múltiplos profissionais, né? Não tem como tratar uma única pessoa, saber tratar tudo. Então, tem que se juntar ali e falo assim, você tem que se alimentar bem, dormir bem e se exercitar. Isso aí vai ser a base, porque isso vai depender de você. Tem coisas que você que mesmo vai poder ajustar isso. Então, acho que começa por aí, né? E se predispor a cuidar da saúde mental, né? Sabe como que isso adoece tanto a mente quanto o corpo, né? Vou te falar que eu pego pacientes na mesma proporção, do jovem ao adulto, ao idoso, com restrição a outros direcionamentos, principalmente com relação à saúde mental. Aí eu não falo nem tanto da crença, igual você está falando, embora eu concorde muito com você para gerações anteriores, como você falou. Mas o jovem tem muito medo de mexer no vespeiro, né? Né? De se responsabilizar pelas próprias caquinhas deles, né? Sim. E aí falo jovem, me incluo nisso, claro. Porque por muito tempo eu também fiz parte desse processo, né? Vou dizer que hoje eu já dei uma leve caminhada, mas já fiz muito parte disso. Mas a gente tem muito medo, negligencia muito a nossa autorresponsabilidade. Aí tratar da saúde mental não tem como você não parar e não olhar pra dentro e pegar o cajado da sua vida e dar seu rumo, né? Tipo assim, não é gostosinho, né? Não. Assim, não é gostoso, uma coisa assim, super prazerosa você olhar pra tudo aquilo ali, você fica... Você vai aprender a se amar? Não, você não vai aprender a se amar, não, cara. É isso. Assim, você vai aprender a se responsabilizar. Não é para aprender a se amar, né? Para aprender a se responsabilizar e cuidar do que está ao seu alcance, né? De poder cuidar. O amor parte daí, na verdade, né?
O amor parte daí. E aí, assim, eu sei que muita gente ainda tem falta de conhecimento a respeito da astrologia, por exemplo, né? Acha que é tudo muito místico, muito vago, muito espiritual, e aí atrela, né, algo muito palpável à religiosidade, que não tem nada a ver. Mas o trabalho de naturologia e de astrologia, eles caminham juntos hoje ou são trabalhos ainda assim distintos? São trabalhos distintos. Ali acaba não tendo muito um tempo e um espaço para poder incluir a astrologia dentro disso. Acaba fazendo trabalho por fora, não ali em consultório. E porque é muito curioso. As pessoas às vezes falam, não acredito na astrologia. Mesmo que eu falo, não acredito nessa caneca. Assim, você acredita que ela é péssima para, martelar um prego. Assim, muito ruim, mas para tomar uma aguinha, tomar um café, ela funciona muito bem. Exato. Então, é questão de saber utilizar, né? E para o aspecto de saúde, é muito legal, porque você consegue aprofundar muito a constituição dessa pessoa, todas as predisposições que existem ali. Então, você facilita muito para ajudar a pessoa a se regular. Eu gosto de incluir, mas no caso, eu faço o contrário, na verdade. Pela astrologia, eu acabo incluindo as práticas integrativas dentro disso. Então, quando a pessoa vem fazer uma consulta comigo, eu vou incluir, por exemplo, um trabalho com aromaterapia, com florais. Eu adoro essa junção, acho bem legal para poder acompanhar alguns processos, a pessoa e ter mais qualidade nesse processo. Né? Então, eu acabo colocando a saúde junto com a astrologia, não na saúde aplicar a astrologia. Porque as pessoas não estão procurando para isso. Sim, sim. Mas às vezes, não, uma ideia, tá? Da pessoa que querendo se meter. Fazer, de repente, uma análise também vai te dar um norte nos atendimentos, não? Vai mudar alguma coisa? Altera-se a minha percepção, né, daquela pessoa ali, mas também traz assim um pouco o que eu acho que precisa. Então eu evito um pouco essa parte. Perfeito. Sabe? Porque nem todo mundo tem abertura também, né? Exato. E, assim, aí você pode deixar de ajudar muito uma pessoa que precisa por entrar por um viés que ela realmente não acredita. E aí, né, acabo evitando misturar um pouco isso, porque você vai atender pessoas de diferentes religiões ali. Sim. Então, né, de diferentes crenças, né? Exato. Então, para evitar qualquer conflito cultural, né, acaba não entrando para ser só as pessoas já têm essa predisposição. E aí conversa, não, vamos embora fazer, vamos dar uma olhada. Né, e aí super flui. Mas tem que ver, né, que é um indivíduo. Né? Cada pessoa individual mesmo. A pessoa vai ter abraçar realmente essa individualidade da pessoa. Né? Então eu vou pelo indivíduo. Né? A pessoa que está aberta, a gente vai. A pessoa que nunca abriu muito porta para isso, nem toco no assunto. Às vezes, até curioso, nossa, eu estou aqui com você há 2 meses, não sabia que você era astrólogo, que era fazer mapa. E também, às vezes, que tem esse engano da minha parte. Se eu não sabia, soubesse, né, que teria feito antes, né? É muito legal. A intenção da gente era falar de naturologia, e estamos falando também. Mas, assim, astrologia é um tema que eu gosto demais. E já que a gente tocou no assunto, para quem é leigo, não sabe nada a respeito e até acha que é uma coisa totalmente mística, tem muita gente que quando eu toco, numa conversa, né, dia a dia a respeito da astrologia, fala, mas eu não acredito em signos. Eu não acredito em horóscopo. Eu falei, eu também não. Eu como astrólogo também não acredito, cara. Eu acredito na astrologia, é diferente. E como que a gente pode explicar o que é astrologia para esse público que é leigo? Astrologia é uma linguagem. É igual português, igual inglês. É uma linguagem. Então, você vai estudar uma linguagem dos astros. Então, como toda linguagem, não é porque você é alfabetizado que você vai conseguir escrever textos complexos. Então, você vai, dentro do português, você é alfabetizado, você vai estudar o quê? Fisioterapia, por exemplo, vai estudar economia, então você vai poder falar sobre aquele assunto. Então, como a astrologia é uma linguagem, cada profissional se identifica mais com alguma parte do mundo de compreensão. Então, você vai utilizar essa linguagem para traduzir, para compreender aquilo que você olha, né, está olhando para o mundo, do mundo, né? E ali, assim, se pudesse trazer o que seria a astrologia, eu vejo que essa correlação que existe entre o céu e a Terra. A gente vai perceber essas correspondências que existem ali. E seja a nível físico, emocional, psicológico, político, econômico,
vão ter correspondência através dessa grande dança celeste, igual tem as correspondências de estação do ano. O que gera a estação do ano? Posição planetária. Então, isso vai se movimentando dia e noite, né, e tudo mais, tábua de marés. Isso é observando essas correspondências todas de Plutão, Netuno, Urano, Saturno, Júpiter. Os planetas, exatamente, todos os planetas ali, como que eles se correspondem, né, aqui, né, pra gente aqui. É muita observação, né? Só que isso já é feito há 5.000 anos, né? Então, tem muita coisa relatada, já observada. Eu, né, gosto bastante da minha linha, né, de pesquisa, são os processos psicológicos que envolvem essa relação, né, dos astros com o que passa aqui na nossa percepção de realidade, como é que se passa dentro da nossa cabeça. Né? Perfeito. Mas acho que demoraria um pouquinho para poder explicar assim, que é a astrologia, assim, propriamente, mas acho que é uma linguagem. Compreensão de tradução dos astros. E isso a gente traduz na nossa vida através dos mapas astrais. Que, me corrige se eu estiver errada, o mapa do nosso nascimento é a foto do céu naquele momento exato, local que a gente nasceu, né? E aí os astros, eles vão estar posicionados e, de acordo com as casas astrológicas, a gente faz a leitura das interações, do significado. Exato. Mais ou menos isso. Né? Eu gosto muito de falar assim pra galera, quando alguém te perguntar assim, qual é o teu signo, você fala, todos. Todo mundo tem 12 signos. Sabe? E aí você querer, né, pegar tudo que a pessoa é, aí eu separo uma partezinha que é o signo solar, seja Virgem, Libra, Escorpião, aí você separa essa partezinha que entendeu todo por essa pequena partezinha. Não vai conseguir. Por isso que esse signo, né, ele não pode ser analisado separadamente do mapa. Igual você querer, sei lá, entender um filme olhando só uma cena, querer entender um livro lendo só um capítulo. Você não vai entender nem o capítulo, nem o livro. Porque aquilo solto do todo, então o mapa vai trazer exatamente isso. E o mapa astrológico, o mapa astral, antes dele ser astral, ele é mapa. Para que serve um mapa? Para a gente poder localizar, direcionar. Então, quando você pega um mapa digital, por exemplo, um GPS, colocou seu destino, ele não diz se você vai chegar, ele diz como faz para chegar. É o nosso mapa astral, não diz se a gente vai ser legal, se a gente vai ser infeliz, se a gente... Não, ele diz como Quando faz. que eu vou casar? Né? Exato, ele fala assim, não... Quando que eu vou ficar rico? Porque casar é fácil, quer dizer, que você casa, isso significa realização, ou tem um conjunto de coisas ali que precisam existir para se sentir realizado em cima daquilo. Sim. Então, mas vai trazer exatamente isso, como nutrir cada área da vida, né, que são essas 12 casas, e também cada planeta, como que se nutre isso, como que se escolhe nutrir aquilo para o bom desenvolvimento daquela área. Como que você se nutre em todas as áreas da sua vida para se desenvolver como ser humano, né? Exato. E aí, Maurício, mas você pode plantar tomate no deserto? Pode, só não pode reclamar que não está dando tomate. O deserto não tem água para oferecer. E tem que lembrar que a gente tem pernas e não raízes, né? A gente pode se mover, ao invés de ficar brigando com o deserto para ele passar a chover para a gente. Perfeito. Né? Então, trazer essa, né, que as coisas não vão acontecer automaticamente, aleatoriamente, você vai ser isso porque você tem aquela predisposição. Eu vou falar que só porque você tem predisposição diabética, você vai ter diabetes. Né? E você pegar, por exemplo, 2 irmãos gêmeos que vão ter essa mesma predisposição genética, vão ter o mesmo mapa. Um irmão se dedica no videogame e o outro para jogar basquete todos os dias. Eles vão desenvolver atributos completamente diferentes. Físicos, sociais, psicológicos, né, emocionais, completamente diferentes, a partir do mesmo mapa. A partir dessa mesma predisposição. Então, né, é fundamental entender que a gente, quando nasce, né, a gente é um bebezinho cagando na calça, né, zerado de informação, pelo menos consciente. E aí vai recebendo aquele conjunto de influências familiares, culturais, sociais, políticas, ambientais, filosóficas, religiosas, que limitam, né, as nossas escolhas. Né? Essa limitação direciona as experiências. Dizem que formam o nosso caráter, formam o nosso indivíduo, mas na verdade quase colocam um cabresto, né? Conduz, assim, porque as opções já foram dadas. Né? Você não tem todas as opções do mundo para escolher, foram dadas aquelas opções. Né? E isso, quando aplicado no bebezinho ou ao nosso mapa, é que torna a gente alguma coisa. Então é fundamental, quando for compreender uma pessoa, levar em conta tudo isso, né? Não é porque ela tem aquele sol daquele jeito, a lua daquele jeito, que ela vai ser aquilo. Não, tem um espectro de funcionamento, de desenvolvimento, que a área, né, onde se encontra aquele aspecto que a gente vai analisar influencia muito o cenário da vida. Né? Então a astrologia funciona dessa forma, né? De uma coisa bem orgânica, né? E né, não é que pessoas às vezes falham com a astrologia, elas falham com compreensão humana, de vida mesmo, assim, né? E aí vão olhar errado para a astrologia.
Achei muito interessante quando você falou que você consegue, às vezes, ver aspectos da doença através do mapa e de soluções também, né, para esse processo. E a gente daria isso por enxergar os aspectos de vida, onde tem aqueles bloqueios, aquelas maiores dificuldades, e aí, de repente, desatrelando esses nós, você consegue dar um direcionamento no campo da saúde, ou é realmente com relação à doença? Não, você consegue ver, tem a área ali de astrologia médica, tem até alguns livros muito bons que tratam patologias mesmo, assim, consegue identificar um trânsito que gera uma patologia, impressões como que bate, assim, no sentido, não é que está vindo, sei lá, um Plutão que você vai ficar doente. Não. Mas já vem toda uma predisposição que você precisa ajustar um monte de coisas, senão aquela doença vai vir para poder fazer você se modificar dentro das condutas, né, do que você está fazendo. Então, a gente acaba adoecendo para ter algum alerta, né, nesse sentido, uma doença vindo como uma grande aliada de mudança para a gente ter alguma coisa. Acredito que normalmente né? Né? Na grande maioria das vezes são alertas. São sinais e sintomas ali que surgem para alertar, tem alguma coisa que desarmonia, está fora do lugar isso aqui. Né? Na sua vida isso aqui não está, né? Você não está nutrindo de forma adequada, isso aqui está fora do seu lugar. Né? Então, igual se ela vai plantar a bananeira num lugar que não é legal para ela, ela vai adoecer. Né? Então tem que trocar ela de lugar para que ela possa ter o que ela precisa e ter frutos. Né? Tem até um livro chamado, se eu não me engano, A Doença como Caminho. Acho que eu já ouvi esse livro. Acho que não li, mas já ouvi. Que mostra justamente as interações das nossas doenças com as áreas e percepções da nossa vida, né? E aonde a gente precisa fazer umas limpezas, uns desbloqueios para que essa área flua e a gente também permita que a doença vá. Eu acredito muito nesse processo. Eu acho que qualquer área hoje da saúde integrativa está olhando muito com carinho para isso, né? Sim, assim, realmente, claro, não é de abraçar aquilo para aquilo se manter em você, mas é abraçar aquilo que isso quer me levar, para quê, né? A doença como caminho, né? Isso quer me direcionar para onde, para quê, o que eu preciso ajustar na minha vida, né? Para isso, o que você quer me ensinar? Propósito. Exato. Né? Eu falei em algum E não episódio. É romantizando doença, né? Não é isso, né? Entender isso, às vezes, tira o peso e a dor por um lado, mas aumenta até o peso e a dor por outro, porque você se coloca como responsável dos seus processos, né? Exato. E entender que tem um propósito por trás, às vezes, de uma doença muito pesada, mas que isso está vindo de alguma forma para te sinalizar ou para te ensinar algo, é um pouco libertador. Porque senão o mundo se torna muito cruel. Sim. Né? Por que isso veio para mim? Né? Como se fosse dado um presente ruim. Né? Um presente de mau gosto assim, para essa pessoa. Né? Não, a coisa se desenvolveu ao longo dos tempos. Né? Claro que tem pessoas às vezes que nascem já com alguma coisa. Né? Mas o que isso quer trazer? Né? E como que a gente lida com a vida a partir disso? Né? Ela considera, né, vai ser uma pessoa diferente a partir disso. Né? Mas é claro, né, a gente que olhando de fora, né, passar por aquilo nunca é uma coisa prazerosa, né? Ninguém quer, gosta, né? E normalmente quando a gente está no olho do furacão a gente não consegue entender essas percepções, né? Vejo muito que às vezes a gente até se guia, e tô falando de mim também. Na hora que eu tô no olho do furacão, parece que eu sinto aquela minha criança interior birrenta batendo pezinho. E aí só depois que eu acalmo a minha criança interior, isso leva um tempinho, é que eu começo a parar e ter a percepção do todo. E isso é um processo, não é de um dia para o outro, né? Sim, porque a gente fala assim que o sofrimento, né, que é a distância gerada do que eu quero para mim e da intenção benéfica de alguma coisa que a gente não enxerga. Né? Então a gente vai enxergar qual o benefício disso, né? Você não vê, e aí vem o sofrimento a partir disso. Né? É um grande trabalho, um grande desafio, né? Conseguir olhar o que isso está vindo de positivo, de bom. Né? Não quer dizer que seja gostoso. Sim. É uma coisa diferente. Né? Mas tem uma intenção muito benéfica por trás daquilo dali. Né? É difícil da gente conseguir acessar isso. Né? E a gente vê o quanto, né, pessoas que têm eu sempre passo conjunto de questionários para os meus interagentes quando eles chegam,
e ao final, né, das 8 semanas. E um questionário sobre, né, traço de ansiedade, traço de depressão, e você vê essa relação, né, do sofrimento que essa doença causa, né, do quanto nela, né, só que como a gente consegue reverter bastante, não só os sintomas, mas a percepção das pessoas sobre o que ela está vivendo e passando. E você vê como que muda sai desse estado de sofrimento, não quer dizer que a doença acabou. Mas ela sai de um sofrimento em relação a isso, começa a ter mais autoestima, né, para resgata assim, esse poder de viver mesmo com isso existindo na vida. Aumenta, né, até o potencial de reação do corpo ao tratamento, muitas das vezes, né? Que eu acredito muito em energia, e aí nada a ver com religião, mas eu acredito que a gente possa vibrar num estado positivo ou num estado negativo, ou talvez no estado neutro. Acho mais difícil a gente se manter no estado neutro, que a gente flutua muito nos polos. Mas se a gente está entrando sendo consumido pela desgraça da doença, a gente não vai conseguir estar num polo positivo. A gente vai estar sendo drenado por aquilo, né? Sim. Se a gente consegue virar essa chave, a gente já começa a flutuar um pouco para uma energia um pouco mais sutil, que permite até mesmo os processos de cura com um pouco mais de facilidade, né? Sim, sim. E aí o nosso corpo ele fica mais aberto a receber as medicações que a gente está recebendo. Lembra que eu falei ainda agora sobre a questão do agulhamento? Então, se a pessoa tem medo, não adianta, para mim, não adianta fazer um tratamento que a pessoa não está convencida da eficácia daquilo. Então, quando a pessoa está acreditando, quando ela coloca a energia do potencial ali, a probabilidade de sair do quadro, eu acredito que seja muito maior. Possivelmente amplifica, né? Nunca vi nenhum estudo diretamente relacionado a isso, mas a gente vê que a pessoa, né, ela tem uma predisposição maior à melhora. Sim. Claro que tem coisas que funcionam porque funciona, né? Porque tem uma ciência por trás que vai fazer a coisa funcionar. Mas às vezes vai levar 2 anos para fazer o efeito que, de repente, com uma virada de chave mental, ela permitiria que fosse muito antes. Por exemplo, né, sei lá, um analgésico, né? A pessoa não precisa acreditar no analgésico, no remedinho para ele fazer efeito. Sim. Né? Ele vai ser independente da crença que a gente vai ter sobre aquilo. Mas, né, você com certeza vai estar mais aberto a essa melhora, vai conseguir, você está intencionando, você está desejando isso, você está aberto para aquela melhora. Então, pode ser uma coisa completamente, né, placebo no sentido, né, mas a gente vê, quando são processos às vezes mais longos ou demorados, como a pessoa estar aberta àquilo ali, né, desejar melhor, confiar na melhora, acreditar na melhora, você vê que realmente as pessoas recuperam mais rápido, assim, elas vão tendo uma disposição maior à melhora. Eu percebo bastante isso. Claro que é minha bolha, minha percepção, né, não é um estudo, o seu mundo, né? Exato. É o mundo seu com os seus pacientes. E aí, falando um pouquinho também de autoestima, que eu acho que a gente se sentir bem com a gente é um fator muito importante. Eu tenho uma grande colega, Mari Polônio, que trabalha com maquiagem. Inclusive agora, mês de Halloween, ela faz umas maquiagens artísticas, temáticas, que são sensacionais. A Mari, ela trabalha com maquiagem express, é ela que normalmente me prepara para estar aqui conversando com vocês. Maquiagens artísticas, maquiagens de casamento e cursos de automaquiagem também. E eu gosto muito do trabalho dela, que ela faz um trabalho tentando realçar a sua beleza natural. Não tirar o foco daquilo que você é, né? Então, para vocês que estão precisando desse plus no dia a dia, desse acréscimo, tanto de aprender a se automaquiar, como também não estou a fim de aprender, mas preciso, vocês podem estar procurando a Mari no salão Concept Loud, que ela vai estar de portas abertas para estar recebendo vocês. Lembrando que festas de Halloween podem chamá-la, porque ela arrasa. Entrem lá no Instagram dela, que vocês vão ver que tem várias imagens de produções dela de Halloween, são sensacionais. Falando ainda de um pouco sobre se identificar com você mesmo, sobre se empoderar
como empresa, como pessoa. A Cíntia Cunha tem um projeto incrível chamado Revele-se. E esse projeto, ele hoje atende várias vertentes. Então, foi um trabalho muito interessante que começou no intuito de trazer um pouco mais de integralidade e luz para as mulheres. Então, o projeto dela é um projeto de fotografia, tentando realçar a alma feminina, né? Então, hoje ela conseguiu transformar para o lado business. Então, através dos arquétipos, ela está com uma consultoria e mentoria também para quem deseja mostrar o seu diferencial no mercado de trabalho. Eu costumo dizer que eu sou fisioterapeuta, existem milhões, mas o que eu faço só eu vou fazer. Com certeza existem diversos naturólogos, mas o que o Maurício faz só ele consegue. E através da fotografia, da lente dela, do olhar dela, ela consegue capturar a essência daquilo que você quer transmitir para o mundo, né? Então, se você mulher do outro lado, gostaria de estar se empoderando daquilo que você realmente é e já pensou em fazer, por exemplo, fotografias suas para realmente enxergar a sua essência, se enxergar com outros olhos, a Cíntia Cunha, ela está super disponível para vocês. E se você é empresário ou empresária, aí do outro lado da telinha, que gostaria de diferenciar sua marca no mercado de trabalho, trazendo a sua essência através de imagens, a Cíntia, através do Revele-se Business, pode estar também trazendo esse diferencial. Ela hoje trabalha com consultoria tanto nacional quanto internacional, então está totalmente à disposição o trabalho dela para vocês. Por último, mas não menos importante, você tem pet, Maurício? Tem. Tem. Eu, Marley. Meu velhinho. Eu tenho a Maia e a Bela. A gente tem um parceiro chamado Corbalog Importação e Exportação. Já ouviu falar? Não. O projeto da Corbalog é de unir famílias. Então, eu, pelo menos através deles, descobri que para você transitar com seu pet para dentro e para fora do país é extremamente burocrático e que muitas vezes não é feito da melhor forma para o seu pet. E aí a empresa deles tem a intenção de te ensinar a fazer esse processo e desburocratizar essa documentação. Então, eles podem te assessorar ou fazer o serviço para vocês. Legal. De uma forma que você e o seu pet, que é a extensão da sua família, né, estejam sempre juntos. Então, para você que está aí do outro lado da tela também, tem a intenção de viajar, morar fora do país, voltar a morar no Brasil e não sabe como transitar com o seu pet nesse meio nacional e internacional de viagem, vocês podem estar buscando a Corbalog, que eles vão estar com muito amor e carinho ensinando qual é a melhor forma do seu pet sair desse processo com mais saúde do que ele entrou e também desburocratizando toda a documentação que é extremamente elaborada. Para cada país parece que é uma documentação necessária, são documentações diferentes, então eles estão totalmente preparados e com recursos para estar ajudando vocês. Maurício, queria te agradecer imensamente pela sua presença, pelo nosso bate-papo. Achei que foi super leve. Acho que a gente, inclusive, pode marcar outras oportunidades de estar explorando mais esse assunto, principalmente de astrologia, entendeu? Por favor. Super à disposição. Achei incrível, gostei muito. Foi super, parece que a gente já estava super acostumado a conversar, né? Verdade. E a gente nem planejou nada antes. Não, foi assim, foi super fluido e espero voltar. Com certeza. Eu gosto muito de fazer esse bate-papo de forma... Normalmente eu não planejo nada com ninguém antes e eu deixo fluir naturalmente, porque eu acho que fica leve para as duas partes, né? A gente não corta, não edita nada, vai do jeito que... Mostrando que realmente é real, porque a minha intenção é trazer para o público realmente essa realidade de que somos seres humanos, passamos às vezes pelas mesmas dores e problemas de quem está ali do outro lado da tela, né? E numa época de tanta inteligência artificial, eu acho que quanto mais a gente se mostra humano, mais o outro se sente acolhido nos processos. Perfeito. Né? Muito feliz, muito agradecido aqui
aqui. E eu muito feliz que você tenha aceitado o convite, para a gente ter trocado um pouco de informação, ter trazido tanto conhecimento também para o pessoal que está ali do outro lado. Eu acho que isso foram informações extremamente importantes. Muita gente não sabe do seu trabalho, né? Não sabe a abrangência que esse trabalho pode trazer também para a vida das pessoas. E eu gostaria que você também pudesse deixar seu contato, falar de repente aonde você atende, para que as pessoas possam também te procurar. A gente já sabe que tem 4 folhas de espera, mas tenho certeza que o Maurício vai acolher todo mundo com muito amor. Hoje o meu horário está muito restrito, porque eu atendo só ali no centro médico do GS. Então eu atendo só, quer dizer, atendo até particular, mas assim, ali, como a fila é grande, particularmente não quer esperar a fila, eu não pulo fila só por ser particular, então eu atendo só hoje pelo plano. Né? Então, porque é esse projeto que a gente vem desenvolvendo de trazer isso para um ambiente de operadora de assistência à saúde. Ela atendo ali, fica agora a rua. Ali é a Rua do Antigo Fórum, Ernesto Brasília. Isso, né? Rua do Antigo Fórum, exatamente. Às quartas e quintas-feiras, na quinta de 9 até às 6 e quarta-feira de 9 até meio-dia. E aí, caso, né, só dar uma passada no centro médico, conversar com as meninas ali, as recepcionistas, que elas vão colocar o nome na lista, pegar o contato, eu vou entrar em contato, a gente vai combinar o início, né, agendar ali os atendimentos. Perfeito, muito bom. Mais uma vez, gratidão. Imagina. Espero realmente que a gente possa marcar novas oportunidades. E, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês mais uma semana. Próxima semana estaremos aqui juntos novamente com mais conteúdos que possam engrandecer a saúde e a vida de vocês. Até quinta que vem. Tchau, tchau. Até.